disse para você antes de ir para o intervalo, hoje é dia de responder a sua dúvida. Se você tem alguma dificuldade aí na gestão do seu condomínio, na administração do prédio onde você mora, se você quer aí um esclarecimento adequado, o momento é esse, né? Porque a Hack Gestão está comigo ao vivo, aqui nos estúdios da Minas FM, também da TV Candidez, com esta proposta, né, de sempre trazer para você esclarecimentos. Inclusive, a partir de agora, o telefone está liberado. 32220001, 32220001 é o telefone que você fala direto aqui com a Minas FM, direto com o programa Bom Dia Divinópolis. Fique à vontade para poder encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque quem está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Túlio Coutinho. Bom dia, Túlio, seja bem-vindo. Bom dia Flaviano, bom dia ouvintes. É isso aí, pessoal, vamos interagir aí, que a dúvida de vocês aqui quando a gente interage ao vivo aqui é melhor, né, e fica mais leve e a gente resolve o problema de vocês na hora. Com certeza, né? A orientação em tempo real, né? O telefone tá na tela, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta agora. Inclusive, eu queria começar com uma pergunta semana passada, a gente não teve tempo de responder, é a pergunta da Vanusa, né? Ela que mora aqui no centro. Como notificar um vizinho barulhento? Né? Essa é a dúvida de muita gente, né? A gente tem que ter um setor lá dentro só de notificação, né? Porque, igual a gente sempre aqui está falando, há comportamentos inadequados em qualquer condomínio. Então, a notificação, a palavra é um pouco pesada e tem muitas pessoas, quando ela é notificada, ela se sente um pouco assim, por que eu fui notificado? É uma palavra mais pesada, mas é só um aviso, né? A notificação, ela é falar assim, você passou aí dos limites, a regra, você extrapolou um pouquinho as regras, vão alertar, um alerta, né? Então, a notificação, o que é o certo da pessoa fazer? Se ela for a síndica, né, ela já repassa direto para a administradora, aí a gente já busca a cláusula na convenção, no regimento interno e já manda para a pessoa. Você fugiu dos limites aí, das regras. Nessa cláusula, né, nesse quesito aqui, vamos atentar, né, e não repita. Aí a pessoa ainda continua fazendo, né, essas extrapolações, aí vai para a multa. E a gente, dependendo aí do que a pessoa passar dos limites aí, ela pode pagar até 10 vezes o valor do condomínio. Então, muitas pessoas não levam a sério notificações, não levam a sério essas regras do condomínio. Então, pessoal, vamos ficar atento aí, se receber uma notificação, vamos levar a sério, vamos procurar saber o que aconteceu, porque depois, na hora que doer no bolso, aí já é tarde demais. Esse é um ponto importante, viu, gente? A notificação, ela tá te avisando que se persistir o problema, você vai ser autuado, né? Vai ter consequência, né? É um momento de alerta. É um alerta para falar assim, tá fora, mas você não é recorrente, então vamos só alertar para que esse problema não vá para frente. Então, se esse alerta não funcionar e a pessoa continuar, né, aí o problema vai ficar financeiro, e quando o problema é financeiro, né, atinge todo mundo. Nosso telefone está liberado, 32220001. Eu tenho a dúvida aqui da Rosângela, né, Rosângela Silva. Muito obrigado, viu, Rosângela, pela participação. Ela gostaria de saber, qual a forma para cobrar o valor diferenciado das coberturas, né? Se é um percentual sobre o valor do condomínio ou se tem outra forma, né? Ela está dizendo que já quer levar isso para a Assembleia. Ótimo, Rosângela. São dúvidas frequentes também que há, mas a gente tem que olhar aí a convenção do seu condomínio, né? Ver como que foi pré-estipulado na hora que o condomínio foi instituído, né? Se há essa diferenciação para cobertura. Mas, se não há em convenção, acha que há um valor aí que a cobertura teria que pagar mais, isso a maioria concorda com isso, tem que ser levado para a Assembleia, né? E, na minha opinião, né, e que a gente vê em muitos condomínios aí, que a cobertura paga mais, a gente divide pela fração do condomínio, né? Pela fração do apartamento, desculpa. Essa fração, muitas das vezes, é a água, né? Que normalmente a água ela é unificada, então aí a pessoa paga uma fração a mais, um pouquinho, por ter a sua unidade um pouco a mais. Mas tem que se atentar aí para fazer tudo nos conformes, né, para que a gente não estipule uma receita
sem aí a conscientização de todo mundo, e faça uma coisa tranquila e que todo mundo fique de acordo, né? Então, tem como fazer essa cobrança da cobertura a mais, porém tem que ser levada em assembleia e discutir os motivos de por que essa cobertura tem que pagar mais. Na maioria dos condomínios, sim, a cobertura paga mais, mas é quando a água não é unificada, quando a água é unificada e não individual. Até aproveitando a pergunta da Rosângela, eu vou trazer a pergunta do João Rafael, lá do Cidil. Ele quer saber o que define o valor do condomínio. Ele está dizendo que acha que está pagando caro. A gente tem que ver o que o condomínio tem de despesas ordinárias. O que é as despesas ordinárias? São as despesas que o condomínio tem só por ele estar ali, né? Então, é uma faxineira, a administradora, a água, energia, se tiver o elevador, a manutenção de um elevador, então é um seguro, né? Então aquilo ali já consiste o condomínio. Então a gente precisa saber quais são as despesas ordinárias do seu condomínio. Então quando a gente vai estipular um valor de um condomínio, né? Não sei se Rafael? É Rafael. Rafael, quando foi estipulado o valor do seu condomínio, não sei se ele é dividido de acordo com as despesas ordinárias, ou se ele já é uma taxa fixa mensal. Quando ele for uma taxa fixa mensal, ele é feita uma análise do último ano, né, e estipula qual que é o valor gasto mais ou menos ali de condomínio que precisa ser arrecadado. Então, tem todo, né, uma previsão orçamentária sobre isso, mas para a gente estipular o valor de um condomínio de taxa fixa, né, a gente precisa ter pelo menos um ano ali de histórico para a gente saber uma média de quanto que vai ficar esse condomínio por unidade. Agora, quando ele é feito, a gente espera o mês que passou, né, para dividir o condomínio, aí depende, porque a gente não vai saber se vai ter várias despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias, pessoal, é aquela que não tem todo mês, né? O seu portão não vai estragar todo mês. Se ele tiver em funcionamento ok, o seu portão vai estragar ali um mês, depois vai ter que dar uma manutenção depois de 2 meses, alguma coisa assim. Então, essa despesa aí pode ser que encareça o seu condomínio um mês, mas depois, nos outros meses, ela não apareça. Então, a gente precisa saber como que é feito aí a sua divisão do condomínio, como que é estipulado o valor do seu condomínio, para saber aí se o valor do seu condomínio está inadequado ou adequado pelos gastos. Eu tenho uma dúvida aqui interessante também, a dúvida do Fernando, lá do bairro Santa Clara. Ele quer saber o seguinte, o que ele pode fazer para valorizar o condomínio? Ele quer agregar valor ao condomínio. Ótimo. E isso, Fernando, muito obrigado pela pergunta, porque a gente chega em assembleia, a primeira coisa que a gente escuta é: quero reduzir o valor do condomínio. Calma, pessoal, né? Vamos ver o que o condomínio tem. Porque talvez você abaixando o valor do seu condomínio, o que a gente pode tirar? Não, a manutenção do elevador é obrigatória. A gente precisa de um engenheiro dando manutenção lá, porque é um veículo, né, de transporte. Então, meio de transporte. Então, tem que ter um engenheiro por trás, então a gente paga essa manutenção, ela é obrigatória, então são vários custos. A primeira coisa que chega em assembleia e quer cortar é a taxa de reserva. É um fundo de caixa. Então, ótima pergunta do Rafael, porque o condomínio, ele precisa ser valorizado. Ele é um bem de vocês. É como se fosse sua casa. Então, ele precisa ser pintado, ele precisa ser... colocar ornamentos lá para ficar bonitinho, ser agradável, ser confortável. Então, o que eu acho de melhor é fazer um fundo para o condomínio. Né? A taxa de reserva, ela é de supra importância. Ela é muito importante, porque você não tem um gasto agora em cabeça, o que a gente vai fazer no condomínio. Mas juntando aquele dinheirinho de pouquinho em pouquinho, chega no final de 2 anos, a gente tem um montante lá que a gente consegue fazer uma ornamentação no hall de entrada, fazer uma valorização do condomínio ali com câmeras, portaria, interfone tecnológico, que valoriza o seu apartamento. Então, eu acho que para a gente valorizar o nosso condomínio, o que mais ajuda é ter caixa. Porque a gente juntando de pouquinho em pouquinho, vai chegar no final ali, que a gente vai ter um montante e não vai precisar desbancar todo mundo ali de surpresa. Aí a gente chega na assembleia, não, vamos cortar então, porque o condomínio está caro e tal, a pessoa nem vê quais são os gastos
e já chega, o mais fácil de tirar vai ser a taxa de reserva, a gente só paga o que o condomínio gasta mesmo, mas só que aí na hora de inovar, né, que a gente não tem nenhum caixa lá, vai ficar caro, aí as pessoas desistem de fazer e desvalorizam o condomínio. Pensar que o imóvel é seu, vai ornamentar, vai melhorar, vai investir no bem que é de todos, mas esse todos, uma parte é seu. Né? Então, colocar na sua cabeça aí, na cabeça dos condôminos, de todo mundo, que esse dinheirinho a mais, ele vai fazer a diferença no futuro para a valorização do seu condomínio. Eu tenho aqui outra dúvida, a dúvida do Adriano Reis. Muito obrigado, viu, Adriano, pelo carinho, pela audiência. O condomínio inadimplente pode ser proibido de usar áreas de lazer do condomínio? Não pode, né? A pessoa, a partir do momento que ela tem posse do apartamento, né, e ela é proprietária, ela tem direito ao uso das áreas de lazer, né? Voltando aí no assunto da água, a maioria aí quando a água é individual, mas a gente está pagando, ele não está pagando a água dele, vão cortar a água. Não, pessoal, não pode. A pessoa já vai pagar juros, já vai pagar a multa. O condomínio vai receber desse inadimplente de uma forma ou de outra, tá? Então, a pessoa vai pagar. Então, não proíba, né? Eu sei que é uma situação difícil, porque, eu pago para ter, a pessoa tá deixando aí de pagar e tá usufruindo a mesma coisa, mas só que ela vai pagar, com juros e multa. Então, a gente não proibir, pode ser que a pessoa que é inadimplente, ela troque o caso, né? Ela processa o condomínio por danos morais. Então, deixa o processo rolar, confie na sua administradora, fique constante ali, né, na cobrança, vê como que acompanha a cobrança da administradora, se está protestando, se tomou uma proporção maior, se já tomou algum meio judicial aí de resolver essa inadimplência. Essa é a melhor forma de resolver, né? Acompanhar essa cobrança e não interromper, né, que o proprietário, né, tenha posse, usufrua da área de lazer, da água, do gás. Não corte, não proíba ele de fazer nada de usufruir, que pode reverter a situação, né? E o condomínio ter que pagar para ele algum dano. Tem uma pergunta aqui agora complexa, viu, Túlio? Inclusive, ela pediu nem para se identificar. O que fazer quando uma pessoa que mora no último apartamento que tem cobertura fez um puxadinho na cobertura e aluga e paga só uma taxa de condomínio igual aos demais? Ela está dizendo que o prédio tem uma administradora, só que essa pessoa da cobertura tem se colocado no lugar do síndico e tem feito o que bem entende. Pessoal, igual eu já falei, né? Síndico, ele é só um representante, né? Ele não manda no prédio. Ele não pode fazer as coisas do bem entender dele, né? Então, essa situação aí, ela é bem complexa mesmo. A gente precisa ver como que foi feito esse puxadinho, se ela virou uma unidade autônoma, ou se ela é só, tipo assim, ela tem uma entrada igual a dessa cobertura, mas só que outra família mora. A gente precisa identificar, né, como que foi feito esse, entre aspas, aí, puxadinho. Mas não pode, né? Aquela unidade. Na convenção, né, tem escrito lá, um edifício de 20 unidades. Então, se são 20 unidades, é 20 unidades. Se for mudar, se for ter alguma alteração, é preciso levar em assembleia, é preciso fazer um adendo em convenção, é preciso ter tudo registrado. Porque até na escritura daquele bem, daquela cobertura, esse puxadinho não está. Então, e isso influencia até também no AVCB, né? Que é a vistoria do Corpo de Bombeiro aí. Então, pode ser que prejudique as demais unidades, justamente por causa desse puxadinho que não está no projeto, não consta no projeto do condomínio ali, que vai prejudicar os demais. Então, isso aí é uma coisa a observar, é uma coisa bem séria. No caminho dela aí seria a notificação administradora? A notificação para a administradora, a gente notifica o síndico, só que a gente precisa da assinatura do síndico. Então, para notificar, porque quem notifica, o síndico notifica, pede a administradora para notificar, mas vai com uma assinatura do síndico. Então, aí, como já é uma ação contra o síndico, aí já seria
né, procurar a administradora para ver com os meios judiciários ali de consultoria advocatícia, né, para ver quais meios tem que ser tomado legalmente, porque, pessoal, a pessoa já fez errado. Então, vamos resolver da forma certa, né? Não vamos, se a gente brigar, se a gente discutir, não vai resolver e vai ficar pior. Então, vamos tomar, né, as decisões de forma legal, pegar uma consultoria aí, né, como advogado, a gente lá na RAC, a gente tem essa consultoria, vamos lá e falar assim, ó, a situação é essa, a gente precisa resolver. Aí o advogado vai dar o caminho correto para a gente resolver essa situação. Muito complexa. Essa é a participação do Túlio da RAC Gestão ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado, viu, Túlio? Eu que agradeço o espaço novamente e na próxima quinta estamos aí. Na próxima quinta-feira, o Túlio está de volta para responder a sua dúvida. A entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. O Bom Dia Divinópolis termina aqui. Vem aí o Jorge Neto e o Ian Pereira aqui na Minas FM, na